Esse filme The Green Knight, A Lenda do Cavaleiro Verde, que é dirigido pelo David Lowery, né, do A Ghost Story e do Pete's Dragon, é um filme da A24. Um tempo atrás, um comentário como esse poderia soar um pouco abstrato, e eu sei que para algumas pessoas ainda pode ser considerado abstrato, porque é o seguinte, muitos dos filmes da A24 ganharam um ranço, e a A24, de modo geral, ganhou um ranço de um grupo de pessoas, né, por conta desses filmes que tem essa pretensão artística muito evidente, essa pretensão de filme cult, né, que aparece às vezes mais do que o próprio filme. E mais do que isso, a A24, alguns filmes dela foram meio que responsáveis pela polêmica fatídica aí do pós-horror, né, especialmente filmes como A Bruxa, Ao Cair da Noite, Hereditário, O Farol, Midsommar e tantos outros, né, alguns outros, não tantos assim. O fato é que a A24 não tem uma força dominante que obriga os diretores a agirem de uma determinada maneira, mas ela acaba sendo uma casinha para esses nomes aí que estão sendo gestados no cinema independente americano e que tem essa visão um pouco mais fora da caixa, ou de novo, pretensamente fora da caixa. E o David Lowery, diretor aí do The Green Knight, é um desses casos, né? Enquanto eu gosto muito, por um lado, do A Ghost Story, que em português ficou Sombras da Vida, esse título horroroso, eu fiquei, confesso, bem decepcionado com esse novo filme do David Lowery. É um filme que é baseado num conto, né, medieval do século XIV, chamado Sir Gawain and the Green Knight, e trata de um jovem que no Natal vai ali, ele é sobrinho do rei Arthur, ele está na comemoração de Natal com todos os outros, está sentado à mesa, o rei o convida para sentar-se do lado dele, né, enquanto o filho do rei está em uma viagem, ele não sabe quando volta, ele sente aqui do meu lado. E aí, no meio da noite, né, no meio da comemoração, chega o tal Cavaleiro Verde do título, né, empunhando seu machado em cima de seu cavalo, que é uma cena muito, muito impressionante. E daí ele propõe um desafio, né? Qualquer que seja a pessoa que aceitar esse desafio e que fizer um corte, não interessa de qual tamanho seja, no Cavaleiro Verde, daqui a um ano, no caso no próximo Natal, vai ter que ir ao seu encontro, né? E receber exatamente o mesmo corte. Seja um talho aqui na bochecha, ou um corte na cabeça, ou um corte no braço, seja o que for. Daí, não vou dizer o que acontece, mas o personagem, o personagem do Dev Patel, no caso, vai lá e aceita esse desafio, faz uma certa coisa, faz um corte ali pesado e vai ter que enfrentar o destino dele um ano depois, no caso, para ser o símbolo da honra, né, para se tornar grande como ele deseja. Então é uma história, na verdade, sobre essa honra, sobre essa busca da grandeza, que é contada através desses cenários medievais, dessa fotografia super soturna e ao mesmo tempo muito suntuosa, né, muito bonita, muito plástica, tudo muito simétrico, a luz é muito bem trabalhada, às vezes parece mesmo uma peça até. Né, porque os cenários, apesar de serem muito precisos, apesar da direção de arte ser espetacular, ele também é bem contido, né? É um filme, afinal de contas, da A24, portanto ele é um filme na casa dos 15 milhões, que já é muito para a A24, e ele tem esses cenários grandiosos, mas relativamente econômicos. Então, assim, às vezes ele parece mesmo uma peça no sentido de tudo ser muito calculado em ambientações específicas, ele não se expande tanto assim, né? A partir do momento que a jornada começa, o filme ele fica bem interessante no sentido da gente ficar curioso de saber o que ele vai enfrentar nessa jornada, quais são os obstáculos dele, primeiro. E segundo, como vai ser quando ele finalmente encontrar o Cavaleiro Verde, né? O que é que vai acontecer com ele? Ele vai realmente sofrer a mesma punição daquilo que ele fez ou não, né? Quer dizer, essa dúvida do que se aquilo ali era uma metáfora, se era um jogo ou não era, é uma coisa que mantém a gente bem curioso até o final do filme, até o final dessas 2 horas e 5, 2 horas e 10 de duração, mais ou menos. O problema é que o filme ele vai pouco a pouco se esvaziando por conta desses planos muito longos e muito pretensamente complicados, assim. Tem uns planos longuíssimos mesmo, como aquele que acompanha ele saindo do reino, né? Que é uma câmera, é um tracking shot ali para trás, enquanto ele vai a cavalo lentamente se afastando do reino. Ele, num determinado momento, se torna um filme de terror sobrenatural, né? Um terror sobrenatural entre aspas, ele vira meio que um filmezinho de terror ali no meio. O que torna ele também um pouco interessante, porque ele acaba fazendo uma pequena mescla de gêneros, mas ele meio que abandona isso e depois vai se concentrar num outro momento de sobrevivência daquela viagem, da jornada dele, e depois vai se concentrar
interregno aí de uns 15, 20 minutos, que para mim foi profundamente desinteressante, num outro lugar em que ele chega, que eu acho que interrompe o ciclo daquela jornada dele, apesar de fornecer alguns elementos importantes. Mas no fim das contas, o que mais me frustrou no filme não foi só esse formalismo vazio, não totalmente vazio, mas em maior parte vazio, mas sim o fato de que em momento nenhum a gente, público, né, consegue se conectar emocionalmente com essa jornada. É muito difícil de entender o que se passa na cabeça desse personagem, e eu acho que isso não seria um problema se o filme tratasse tudo de uma maneira suntuosa, ponto, né? Com um formalismo rigoroso de verdade. Mas não, ele tem alguns momentos em que ele busca um realismo nas reações do personagem, do Dev Patel. Ele busca uma identificação da gente com ele, mas ele nunca consegue fazer isso. A gente nunca consegue entender totalmente o personagem, a gente nunca entra de fato na sensação que ele está passando ali de busca por grandeza e simultaneamente de medo do que está por vir nessa jornada. Então é um filme que eu acho que tem um problema muito sério nesse sentido de caracterização desse personagem, né? Eu entendo que ele se trata de uma lenda, eu entendo que ele estica uma coisa que é um conto, e até um certo momento você até vê que ele tenta trazer algumas ideias ali para não deixar a coisa simplesmente esticada. O final particularmente é interessante, o joguinho que ele faz, mas cai também em certas espertezas e certas coisas que parecem estar chamando mais atenção para o trabalho de câmera do que para qualquer outra coisa. Tem um plano, inclusive, que é quando a câmera gira para mostrar o personagem a partir de uma certa visão meio cavernosa, e dela faz um 360 de novo para mostrar o personagem normal de novo, enquanto ele está deitado amarrado no chão, que é um daqueles momentos do tipo exibicionismo de câmera. É um momento que não quer dizer nada além de simplesmente o cara mostrar o quanto ele dirige bem e manipula bem as suas sensações no cenário. E The Green Knight tem uma dificuldade muito grande de submergir o espectador naquela jornada ali. É bonitão, é épico no sentido visual da coisa e é muito maior do que a maior parte ou todos os filmes da A24 até o momento. Mas não tem nem de longe aquele assombro e aquela sensação de que você está entrando no desconhecido como eu acho que ele deveria ser.